Bem-vindos de volta ao canal Salomé Invest e essa semana a gente vai começar uma série de entrevistas com pessoas que atuam no mercado financeiro, que trabalham tanto como investidor em si, como assessor. E hoje a gente vai começar a nossa primeira entrevista, nada mais e nada menos, com o meu assessor de investimento, Vinícius Sobral. Muito bem-vindo aí, Vinícius Sobral. Obrigado por aceitar o convite. Grande Salomé, eu que agradeço o convite e vamos bater um papo aí a respeito dessa profissão e no que de fato o assessor agrega para as pessoas aí nesse universo de investimentos. Muito legal. Vinícius, você poderia explicar para a gente aí, de forma bem rápida, qual que é o papel do assessor de investimento? Legal. Bom, a figura do assessor de investimento nada mais, nada menos do que guiar o investidor, né, no sentido de ajudar ele a tomar as melhores decisões, né? E essas decisões são tomadas em conjunto, né? Então, o assessor, ele basicamente precisa conhecer muito bem o seu cliente. Essa é a base do trabalho dele, né? Por exemplo, quais são os seus objetivos, o seu horizonte de tempo e, muito mais importante, o seu perfil de investidor. Se é uma pessoa, de repente, mais conservadora ou até agressiva, né? Tendo essa base, esse conhecimento, o assessor ele faz as sugestões para esse cliente, trazendo de um universo de opções qual é a melhor opção para essa pessoa atingir ali os seus objetivos. E, na sequência das funções, é fazer o acompanhamento desse patrimônio junto ao seu cliente, também, juntamente a esse acompanhamento, tirando dúvidas no decorrer de toda essa jornada, né? Então, o assessor ele acaba atuando e fortificando a questão da educação financeira, né? E também toda a questão de parte operacional. Então, o assessor ele pode também executar alguns lançamentos de investimentos para esse cliente. E, lógico, tudo em conjunto, tudo com o consentimento do cliente, né? Entendo. E, basicamente, são essas as funções, de forma bem sucinta, né? E me diz uma coisa, a gente tem que remunerar, tem alguma forma de pagamento? Paga, sei lá, uma mensalidade para o assessor? Legal. Bom, essa questão ela é bastante importante. Tem muita gente que ainda tem uma certa dúvida com relação a isso. Depende muito da corretora onde esse assessor presta serviço. Hoje a corretora que eu atuo, ela tem duas modalidades: a opção onde paga um FII fixo por ano, ou então de acordo com os próprios investimentos que o cliente consome, né? Então, depende muito do tipo de investimento. Dentro ali desse investimento já está a comissão do assessor, né? Mas o que é extremamente relevante trazer aqui é que, por exemplo, o investidor ele escolhe uma corretora para fazer todos os seus investimentos. Por exemplo, a corretora ABCD, né? E aí, dentro dessa corretora, esse investidor vai ter os seus custos embutidos. Por exemplo, taxa de corretagem, ou então até algumas taxas de administração de alguns fundos, entre outros. E o que eu quero trazer é que, tendo o assessor, o investidor ele não é onerado, ele não tem um custo adicional, certo? Ele apenas vai receber as suas comissões dentro dos custos que já existem, né? Então, só para sintetizar e finalizar, o assessor de investimento ele não onera o investidor no sentido de trazer um custo maior do que se ele tiver atuando ali dentro dessa plataforma que já existem alguns custos, né? Isso que é importante frisar. Existem algumas corretoras que não possuem custos, por exemplo, para corretagem. Então, a maneira que a gente trabalha é, dentro da corretora, se já existe custo, é o mesmo custo com ou sem o assessor, tá? Então, Entendi. assim, depende Então, muito de então cada tipo de investimento. uma vez que eu entro, eu escolho uma corretora e eu escolho o assessor, eu não tenho que ficar pagando, vamos dizer assim, por fora, então, para ter esse serviço de assessoria, certo? Perfeito, perfeito. Não tem um custo adicional. Maravilha.
E me diz uma coisa, qualquer um pode ser assessor de investimento? Como que você virou, né? Como que você escolheu essa carreira de assessor de investimento? Legal. Bom, respondendo a sua pergunta, para a pessoa ser assessor de investimentos, ela precisa comprovar o conhecimento técnico, né? Que hoje é comprovado através da certificação da Ancor. Então, a partir do momento que se certifica pela Ancor, é então necessário esse assessor estar junto a um escritório que esteja credenciado a alguma corretora de valores. Né? A partir desse momento, então, ele consegue iniciar essa prestação de serviço. Tá? No meu caso em específico, eu sou engenheiro de formação e há muitos anos atrás conheci alguns amigos que faziam alguns investimentos, me interessei pelo assunto e aí comecei como qualquer pessoa começa, né? Como pessoa física, cometendo alguns erros e aí eu identifiquei que eu precisava me capacitar e aprender e buscar conhecimento. Então foi aí que comecei minha jornada, né? No sentido de cursos, certificações. E aí chegou um determinado momento onde eu decidi fazer essa virada de chave, que era sair do mercado privado e partir para essa profissão, né, sendo autônomo aí, sendo assessor de investimentos hoje junto a uma grande corretora aí que hoje é uma das maiores do nosso país. Maravilha. E me diz uma coisa, eu li uma reportagem na Infomoney que diz que a profissão de assessor de investimento é a profissão da próxima década. Você concorda com isso? Eu concordo. Eu acho que tem bastante espaço para crescer a profissão, porque se a gente olhar alguns dados aí, só a quantia que existe hoje dentro da poupança, né, que é aproximadamente aí R$ 1 trilhão, a gente já enxerga que tem bastante espaço para esse montante vir para dentro das corretoras de valores, né, que são um modelo de negócio muito mais competitivo, né, se a gente fizer uma comparação com os grandes bancos, né, então, sim, existe bastante espaço. Se a gente também, de repente, olhar lá para fora, né, para os Estados Unidos hoje, essa profissão lá já é bastante difundida, existem uma quantia muito maior do que aqui no Brasil. No Brasil, a gente tem aí mais ou menos 10 mil profissionais, né? Então, a gente enxerga tanto espaço para crescer a quantia de pessoas investindo e, em paralelo a isso, os profissionais para estar suportando todo esse crescimento, né, e ajudando as pessoas nessa jornada. Maravilha. E me diz uma coisa, primeira pergunta, todo assessor ele tem que estar vinculado a um escritório e esse escritório tem que estar vinculado a uma corretora, é isso? Não, Perfeito. não tem Tá. assessor que trabalha sozinho, por conta. Assessor de investimentos, não. Ele precisa estar dentro de todo essa dinâmica que você acabou de explicar, né? Ele tem que estar primeiramente, ele tem que estar primeiramente certificado pela Ancor. Após a certificação, ele tem que estar dentro de um escritório, né? E, consequentemente, credenciado a uma corretora de valores. É Então, isso então, mesmo. se alguém aparecer e falar, eu sou agente de investimento, mas eu trabalho sozinho, lobo solitário, é golpe. Tem que tomar cuidado, porque essa profissão ela é bastante séria e regulamentada pela CVM, né, que é a Comissão de Valores Mobiliários. Então, para a pessoa poder exercer, ela tem que estar, no mínimo, né, credenciada a uma corretora de valores. Eu estou vendo aí no fundo, que você tem uma plaquinha, está escrito aí ações, renda fixa, fundos de investimentos e poupança está arriscado. E Exato. aí, em cima dessa plaquinha, vai minha pergunta. Você falou que hoje no Brasil existe R$ 1 trilhão na poupança, certo? O que que falta, o que que precisa do brasileiro migrar da poupança que hoje rende 1,4% ao ano, que é um terço da inflação, para um fundo de investimento, para uma renda fixa? O que que falta, na sua opinião? Legal. Bom, na minha opinião, falta a educação financeira, né? Hoje não existe essa matéria dentro da grade curricular, né, no ensino. Então, a gente, pegando um gancho com a sua pergunta anterior, se a gente enxerga que essa profissão pode crescer, essa é uma questão muito importante da educação financeira. Então,
tendo a educação financeira, a partir do momento que a população identificar, né, que existem opções mais rentáveis, mais seguras, né, e com a mesma liquidez, né, que essa possibilidade de resgate rápido, como a poupança tem, não tem sentido a gente deixar o nosso dinheiro dentro do investimento com esse baixo rendimento, né? Maravilha. Então agora vamos para a hora do merchan. A hora do merchan é o seguinte, como eu Legal. falei no começo, o Vinícius, ele é o meu assessor de investimento, mas eu não sou um cara egoísta, né? Ele pode ser o assessor de investimento de várias pessoas. Então, Legal. Vinícius, se alguém, né, o pessoal que está aí assistindo a gente aí no YouTube, no canal Salomé Invest, quiser falar, pô, eu quero que o Vinícius seja o meu assessor de investimento, como que ele faz para te achar? Legal. Bom, eu posso deixar meu contato com você, as minhas redes sociais, acho que esse seria um caminho. E queria também enfatizar, né, Salomé, que o assessor de investimentos, ele não elimina a possibilidade da pessoa obter conhecimento, né, de buscar estudar, aprender, como a gente faz esse trabalho junto. Pelo contrário, o assessor, ele seria uma cabeça ali pensante para trazer alguns insights, trazer de repente uma opinião um pouco diferente e onde juntos, né, tanto o cliente quanto o assessor tomam as decisões. Então, só queria enfatizar isso porque o assessor, tem muita gente que às vezes é de mercado, tem o conhecimento e acha que não precisa, né? Mas a gente não vai tomar o lugar do cliente no sentido de tomar as decisões por ele, são decisões tomadas juntas e em conjunto, né? Então, eu acho que isso é bem legal trazer aqui, porque hoje a gente tem desde pessoas que estão iniciando, né, na composição de uma carteira de investimento, com pessoas como você que já investem há algum tempo, tem, né, o conhecimento de mercado, está em busca de conhecimento de mercado, então a gente acaba agregando e trazendo, de repente, uma segunda opinião e juntos construindo a opinião no final, né? Maravilha, maravilha. E para trabalhar com você, para ter você como assessor de investimento, eu sei, a gente sabe, né, como a gente está no meio aí, a gente, né, trabalha junto, que é uma coisa muito importante que você falou, que é um trabalho em conjunto. Então, em momento algum, o assessor de investimento ele vai tomar o lugar do dono do investimento na hora de fazer a aplicação. É um trabalho que Correto. é o consenso dos dois ali na conversa. Correto. E falando em valores, para você, a partir de quantos reais, né, quantos mil reais, né, Uhum. você faz a sua assessoria? Legal. Bom, esse é um assunto bastante importante de estar colocando, porque assim o assessor, né, ele tem a função de ajudar, como eu comentei lá no começo do nosso bate-papo, a fazer as alocações, né, os investimentos, tudo de acordo com os objetivos da pessoa, né? E a gente trabalha com patrimônio, né? Então é um perfil onde a pessoa já acumulou patrimônio, né? Então ela já está num determinado momento de vida onde ela conseguiu, né, se livrar ali das suas contas, né, de tudo aquele, aquele trajeto que todo mundo, né, percorre aí no momento de acumulação de patrimônio. Então, a gente trabalha com patrimônio. Né? Então, o escritório hoje que eu atuo, ele tem ali uma régua de a partir de 100 mil reais, mas a gente está buscando cada vez mais trabalhar com o patrimônio num todo da pessoa, de toda a família, porque a partir daí que a gente consegue, de fato, ajudar nesse atingimento dos objetivos finais, né? Então, a gente não atua muito ali no sentido de repente, de um planejamento financeiro, se vale a pena quitar uma dívida ou não, na pessoa que está ali, de repente, ainda construindo patrimônio. A gente já atua quando a pessoa está com o patrimônio já constituído. Legal, bacana. E agora, Vinícius, para a gente poder fechar a nossa conversa, né? Então, você atua aí como agente de investimento, é o meu agente de investimento. Então, pessoal, toda vez que eu quero fazer um investimento ou aparece um produto novo, eu sempre entro em contato com o Vinícius, a gente sempre conversa, troca ideia.
E aí, em cima dessas conversas, a gente toma a decisão se a gente vai investir ou não, e se for investir, quanto será investido e por qual período, com base sempre nos objetivos, certo? Porque quem não tem objetivo não investe. Perfeito. Então, Perfeito. Vinícius, aí, ó, você que é um cara que está inserido no mercado financeiro, eu sei que agora a gente acabou de passar por uma situação muito atípica, que foi a crise do coronavírus, né? Então, a gente passou por uma crise econômica que não foi provocada por fatores políticos, econômicos em si. Então, e agora a gente está numa retomada. E muita gente ainda está cautelosa, receosa aí, em relação ao próximo ano, 2021. Então, Vinícius, eu gostaria de saber aí, né, na sua opinião, quais são as perspectivas para 2021, para quem quer começar a investir agora, hoje? Legal. Essa é uma pergunta bastante complexa, né? Eu vou tentar, antes de perguntar ela, colocar um pouco do que aconteceu durante esse ano, de forma bem sucinta, para daí a gente embasar e, de repente, tentar trazer as expectativas aí do mercado, né? E dos analistas com relação ao próximo ano. Então, assim, se a gente fizer uma retrospectiva aí a respeito de 2020, a gente tinha ali, né, a taxa de juros, né, a gente está ainda na mínima histórica, né? Então, isso é bastante benéfico aí para todo o mercado. A gente tinha uma inflação até que controlada, né, baseado nos targets de inflação que a gente tinha. E aí, tudo essa composição era bastante benéfica aí para a bolsa de valores, né? Então, a gente tinha lá antes da pandemia, pré-pandemia, em meados de janeiro e fevereiro, a bolsa na sua quase máxima histórica ali. De repente, a gente tem o coronavírus, né? Como você comentou aí, uma crise de saúde financeira sem precedentes que acabou jogando a bolsa para baixo, né? E aí, como reação de mercado, né, os bancos centrais aí de praticamente quase todo mundo começaram a fazer uma injeção muito forte de dinheiro no mercado. E isso acabou que o mercado identificou como positivo, né, junta a todas as especulações de vacinas, né, e agora até vem se efetivando, que acabou se tornou uma rápida recuperação da bolsa, né? Então essa recuperação ela está acontecendo agora, né? A bolsa praticamente voltou aí, né? No pré-pandemia, quase aí a 120 mil pontos. Então o que o mercado ele tá prevendo, né? Para a gente já puxar o gancho para 2021. O mercado ele está otimista, ele está enxergando um 2021 otimista, né? Onde a vacina vai aí fazer a função dela, que é, né, aos poucos, diminuir toda essa questão da pandemia, né? Essa alta injeção de dinheiro aí pelo Banco Central mundialmente acaba aqui estimulando o consumo, né? Então, a gente entende que, assim, o mercado ele vai continuar reagindo positivamente, porém ele é muito sensível. A partir do momento que esse cenário se desmonta, né, esse cenário positivo e otimista se desmonta, qualquer informação que venha diferente disso, ele vai, né, ser sensível e ele vai ter grandes oscilações. Então, assim, para sintetizar tudo, esse cenário 2020, 2021, ainda acredito que é um mercado que vai estar beneficiando aí os investimentos de mais alto risco, né? Por exemplo, como eu comentei aí, bolsa, né? As commodities que vêm se valorizando, né? Como ouro, até aí as moedas digitais, né? O próprio Bitcoin, que também vem se valorizando bastante com relação à busca por ativos de maior risco, porém, juntamente a isso com bastante volatilidade, né? Porque, como eu comentei, essa sensibilidade no mercado pode vir à tona em um mercado bastante volátil. Bacana, bacana. Então, assim, o que a gente pode falar para quem vai começar a investir agora é que o mar tá para peixe, mas é para
E com calma, senão pode morrer afogado, certo? Exato, sempre com muita cautela, né? Sempre investir o patrimônio com bastante responsabilidade, né? Essa busca por ativos de risco é uma evidência que a gente vem tendo aí, bolsa com quase 3 milhões de investidores de pessoa física. Isso é bastante positivo, porém tem que tomar muito cuidado. Então, o que a gente sempre enfatiza é construir uma carteira diversificada, né? Tem espaço sim para buscar risco, mas com bastante cautela, com bastante inteligência, para não comprometer todo o patrimônio e de repente, né, amargar grandes perdas. E principalmente tendo um assessor de investimento aí para auxiliar, orientar, Exato. para não fazer cagada, né? Falar português claro. Perfeito, é isso mesmo, né? A nossa missão é ajudar o investidor, né, sempre a construir um patrimônio de forma consistente e perene no longo prazo, né? E sempre buscando ser bastante pé no chão aí, para não comprometer todo o patrimônio das pessoas, né? Maravilha, então, Vinícius. Eu agradeço aí, então, o Vinícius é o nosso primeiro entrevistado aí do Salomé Invest Talk Show, que a gente vai entrevistar uma série de pessoas aí no mês de janeiro. Né? Legal. Agradeço, Vinícius, e já deixo o convite para futuras entrevistas aí, se tudo der certo, a vacina for efetiva, presencialmente. Legal, combinado. Conta Bacana, então, comigo. Vinícius. Muito obrigado. Obrigado, valeu. Até a próxima. Até.